Então, vamos iniciar esta manhã com o tema ruído ocupacional sob controle, da identificação à proteção, e para ser o mediador, eu convido André Rinaldi, por favor. Bom dia, pessoal. Como o som é interessante, né? O ruído. A gente pode, nesse momento agora, eu posso falar mais grave, como eu posso falar normalmente. O ruído tem essa característica da intensidade e a frequência, algo que a gente vai falar bastante aqui hoje, com o Morvan, com o Lucas e com o Rafael. A ideia desse painel é mostrar a vocês como solucionar o problema ruído. Quem daqui já fez alguma dosimetria de ruído? Levanta a mão, por favor. Vou inverter a pergunta. Quem nunca avaliou ruído? Entenderam? Ele talvez seja o agente mais presente nas atividades industriais. E quem daqui nunca, ou quem daqui já fez uma dosimetria em que o valor, o nível, ultrapassou o limite de tolerância? Tenho certeza que muitos de vocês já tiveram esse cenário. E o que fazer com isso? O que fazer com esse valor? Geralmente, invertendo a ordem de prioridade da hierarquia de controle, costumamos fazer uso do EPI. E ele não é uma solução ruim. Ele é uma solução que deve ser implementada até que o problema seja resolvido. Ou que ele não possa ser resolvido. Então, nós vamos passar esse painel de hoje. Meu colega Morvan, ele vai nos mostrar como mapear este ruído, certo? Quando você faz uma dosimetria e chega a um valor no final, não necessariamente você sabe de onde esse ruído está vindo. Então, o Morvan vai mostrar para vocês como identificar de onde vem esse ruído, qual a característica desse ruído. Depois o Lucas, ele vai complementar talvez o assunto do Morvan e vai nos trazer como solucionar o problema na sua fonte. Nem tudo, o Lucas vai nos mostrar também, que é possível ser resolvido. E aí entra meu colega Rafael. Quando não pode ser resolvido, a gente tem que dimensionar ou uma solução, um EPI de forma adequada e eficaz. Se for eficaz, a depender do olhar da justiça. Então, eu vou chamar aqui meu colega Morvan Karcher para subir ao palco, Lucas Falcão e Rafael Gerges. Por favor. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lucas. Bom, é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou engenheiro, trabalho com projetos de acústica, exclusivamente com projetos de acústica. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medidas coletivas, né? Como atenuar níveis de ruído em equipamentos. E é interessante a gente estar nesse ambiente falando sobre isso, como o Morvan já trouxe, né, de uma maneira muito interessante. O mapeamento permite que a gente consiga enxergar quais são os problemas com relação ao ruído, né, dentro de um ambiente industrial. E é interessante como o mapa ele é muito didático, né? A gente consegue ver exatamente quais são as fontes de ruído, a gente consegue diferenciar o que está acima do limite e o que não está. E o mapa é, de fato, o primeiro passo, né? É onde a gente começa a entender, poxa, aqui tem problema, e agora a gente faz a pergunta que vale R$1 milhão, né? Como é que a gente resolve? E aí entra as medidas coletivas, né? Bom, fazendo uma introduçãozinha, né? Eu acho que o principal é a gente entender aqui, nesse ambiente que a gente está juntos, que o ruído ele precisa ser tratado como mais do que apenas um laudo, né? A gente precisa fazer mais alguma coisa. A gente não pode só medir e dizer, bom, é isso, temos um problema, cada um vai para a sua casa e a gente não se fala mais depois disso. A gente tem que, de fato, tomar alguma ação. O ruído, e tem um problema no ruído, né, que a gente sempre fala isso na acústica, sempre conversa sobre isso,
o ruído é um problema que ele é invisível. Ninguém enxerga o ruído, exceto quando a gente faz um mapa, né, a gente consegue enxergar alguma coisa, mas a gente não está vendo o problema ruído, não é como se a gente estivesse enxergando uma questão de, por exemplo, uma lâmina que pode cortar a mão de alguém ou gerar algum acidente. O ruído está lá, mas a gente não enxerga. Então, fica muito complicado a gente tentar argumentar com o contratante como que a gente vai resolver esse problema, porque acaba sendo uma questão que ninguém entende muito bem, né? E a gente, de fato, voltando para esse tema da visão reativa, a gente tem que se acostumar a tratar o ruído como um problema real, como uma questão de custos também, né? A gente tem problemas relacionados a processos judiciais, aposentadoria especial e assim por diante. E sair desse ciclo de conformidade mínima, né? E o que seria isso? Seria a gente simplesmente medir, constatar o problema, fornece o EPI. Tá, e aí, o que é que a gente vai fazer depois disso? Geralmente não se faz muita coisa, né? Então, a gente entra... deixa eu voltar rapidinho. E aí a gente entraria justamente nesse problema da hierarquia de controle de riscos, né? Olha só que interessante. A gente está indo para o último estágio da hierarquia quando a gente devia estar começando lá em cima. E quando a gente fala de ruído, mais especificamente, a gente também tem uma hierarquia, assim como a hierarquia de controle de riscos. Mas vamos, para fins didáticos, vamos chamar isso de hierarquia de controle de ruído. Tá? E que ela, veja que interessante, ela se assemelha muito com a hierarquia de controle de riscos que vocês já estão acostumados dentro da segurança do trabalho. Então, o que seria o topo mais eficaz da nossa hierarquia? Seria um controle de ruído na fonte. O que seria isso? A gente pode trabalhar com uma substituição do equipamento, a gente pode trabalhar com uma eliminação desse equipamento, seja não só equipamento, né, fontes de ruído de um modo geral, e eu acho que nessa apresentação eu vou tentar quebrar um pouco esse estigma de que somente máquina faz barulho, a gente tem outras coisas que podem fazer barulho dentro de um ambiente fabril. A gente pode simplesmente eliminar isso mudando um processo de alguma forma, né? E a gente pode também fazer um programa de compra consciente. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente, que eu acho que vai ser bastante interessante para vocês. Depois, né, no meio da nossa pirâmide, a gente teria daí o controle de ruído no caminho. Seria menos eficaz, obviamente, do que desaparecer com aquela fonte, né? Mas também é uma forma eficaz de a gente resolver o problema. Então, como a gente nem sempre pode fazer uma substituição do equipamento ou eliminar aquele problema, a gente pode trabalhar com soluções como o enclausuramento, as barreiras ou o uso de absorvedores no galpão. E aí eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre essas medidas também. E teríamos a base, como menos eficaz, né, o controle no receptor. E olha só que interessante, volta aqui a questão do uso do EPI, né? O controle no receptor, ele volta a ser o menos eficaz também na hierarquia de controle de ruído, e é justamente onde a gente tem focado muito, né, hoje dentro dos ambientes, quando a gente trata de problemas relacionados a ruído. Então, o conceito que une essa pirâmide é justamente a gente pensar que a eficácia ela é maior e o custo-benefício também é maior, quanto mais próximo da origem a gente atuar com o problema. Tá? Eu trouxe para vocês também um diagrama bem interessante da WorkSafe, da Nova Zelândia. Então, eles fizeram um diagrama basicamente resumindo tudo isso que eu falei para vocês aqui. Então, a gente tem... Não vai dar para vocês verem, porque a resolução não ficou muito boa, mas a gente tem aqui o primeiro ponto como sendo identificação das fontes de ruído. Tá? Então, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? O Morvan passou aqui 30 minutos falando para vocês. A gente tem que identificar para a gente começar com algum trabalho de controle de ruído. A gente não pode simplesmente entrar numa empresa e sair, vamos enclausurar todas as máquinas aqui e o problema está resolvido. Tá, mas e o custo disso? Então, a gente tem que fazer algum trabalho de identificação. A gente não pode sair na tentativa e erro para gastar R$1 milhão em execução e
quem sabe talvez a gente nem consiga resolver o problema vai estar em outro canto, né? E o segundo ponto dessa hierarquia seria o quê? A eliminação. Então a gente começa a trabalhar com eliminações, substituições, manutenções. Se você não pode eliminar, a gente pode enclausurar ou pode trabalhar com medidas no caminho. E, por fim, se a gente não conseguir resolver todo o problema, a gente pode fornecer daí o EPI, que seria o ponto final, que é onde o Rafael vai trazer bastante conhecimento para a gente. E entrando na questão de como atacar o problema na raiz, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui de formas para a gente resolver o problema de ruído. E eu tentei focar bastante em quebrar um pouco esse paradigma de que somente motores e injetoras e moinhos fazem ruído dentro de um ambiente fabril. Para vocês terem ideia, eu acho que se fosse colocar em estatística, dentro dos trabalhos que a gente faz de mapeamento e de controle de ruído, praticamente 30% de tudo aquilo que a gente vê como fonte de ruído são questões relacionadas à manutenção. Então a gente começa a ter problemas de manutenção em equipamentos que começam a gerar ruído. Boa parte também vem do processo, a própria manipulação de peças, marteladas, enfim. O processo como um todo gera bastante ruído. E aí a gente tem o equipamento em si, que também é uma fonte de ruído, mas não é a única, né? Dentro de ambientes onde a gente utiliza muito ar comprimido, e principalmente ambientes onde o processo produtivo ele é muito refém do ar comprimido, né, desses jatos de ar, a gente pode fazer uma troca também por bicos mais silenciosos. Então, existem opções hoje no mercado onde você consegue reduções próximas de 10 dB, pontualmente, apenas trocando o bico de uma mangueira de ar comprimido. Então, olha que interessante. A gente está começando a ganhar alguma coisa em redução somente trocando um bico, né? Não precisa pagar um engenheiro para ir lá fazer um puta de um trabalho para dizer, olha, troca esse bico aqui de ar comprimido. Isso vocês podem ir hoje. Hoje não, né? Porque hoje ninguém vai para a indústria, mas vocês podem ir amanhã para as suas empresas, olharem para o ambiente fabril e pensar, putz, olha o que o Lucas falou, será que a gente consegue reduzir alguma coisa de ruído trocando lá os bicos de ar comprimido que a gente tem hoje na empresa? Essa situação ela é ideal quando a gente realmente é refém do ar comprimido dentro do processo produtivo. Não pode tirar? Tá, mas a gente pode fazer alguma coisa. Então, a gente utiliza bicos com, vamos dizer assim, menor emissão de ruído. E quando o processo permite que a gente elimine esse ruído gerado pelo ar comprimido, a gente pode utilizar silenciadores. Então, eu trouxe essa foto aqui, que foi a foto que um cliente me mandou no WhatsApp. E ele me mandou essa foto muito feliz, né? Que a gente, dentro de um trabalho que a gente fez com ele, existiam várias injetoras, e as injetoras, para quem conhece, ao final do processo, ela geralmente dá uma descarga de ar comprimido muito forte. E esse nível de ruído ele é bastante alto, bastante considerável. E daí a gente trouxe para ele uma situação onde a gente poderia trabalhar com silenciadores, né, com atenuadores de ruído. O cliente se dispôs a fabricar os silenciadores de ruído com a própria manutenção. E depois ele fez a implementação, a gente colocou as mangueiras de ar comprimido dentro dos silenciadores. E aí ele fez algumas fotos mostrando, né, o único equipamento que ele tinha à disposição era um dosímetro no momento. Mas eu achei interessante trazer isso justamente porque foi uma iniciativa do cliente mandar essas fotos, né? Então a gente tem níveis de ruído próximos a 113 pico durante o momento onde sai o ar comprimido ali do processo de injeção plástica, e esse ruído ele foi atenuado para 78. Então olha só que redução. A gente conseguiu até ficar abaixo do limite de ação de 80. Putz, muito legal, né? A gente conseguiu sair de 113. Imagina quanto que isso não estava contribuindo para a dosimetria.
E não é uma injetora, né? A gente está falando de um ambiente onde a gente tem 10, 12, 15 injetoras trabalhando simultaneamente. Talvez por minuto a gente tem dezenas de descargas de ar comprimido como essas acontecendo. Então imagina o nível de ruído dentro desse ambiente, né? Então, quando o ar comprimido, né, quando essa descarga de ar comprimido, ela faz parte, quer dizer, ela pode ser suprimida, aí a gente consegue trabalhar com esses atenuadores, tá? E a gente, voltando na iniciativa de quebrar um pouco esse estigma de equipamentos, somente máquinas, né, que fazem ruído, eu trouxe para vocês também um exemplo muito interessante. É engraçado que quando a gente chega numa empresa, o cliente às vezes acha que a gente vai fazer um projeto super mirabolante, né, para resolver o ruído. E quando a gente vem com uma coisa muito simples, ele até fica impressionado como é fácil reduzir ruído em um ambiente. Obviamente que a gente está tratando de um caso específico aqui, não são todos são fáceis, né? Mas o cliente às vezes complica muito uma questão que pode ser resolvida de uma maneira muito fácil. E aqui a gente tem um problema, onde a gente tem uma esteira, né, onde são transportadas latas, que depois são abastecidas por um produto que é fabricado por essa indústria. E essas latas elas são transportadas de uma forma que a gente tem um gradiente de velocidade muito alto. O que significa isso? A lata ela sai de um alimentador e ela escorrega por essa esteira. Então, desse lado aqui da imagem, vocês veem que praticamente é uma queda livre. Então, a lata ela pega uma velocidade muito grande e, no final, tem um choque entre a lata que saiu e a lata que estava parada lá no final, né, no receptor. E isso também trazendo a questão do ar comprimido, né? Não é só uma esteira. O problema não é só essa. O problema é que a gente tem dezenas de esteiras com latas caindo a todo momento, gerando esse nível de ruído que a gente vê no ambiente. E uma maneira muito fácil da gente resolver isso seria o quê? Reduzir a velocidade. Putz, em vez da gente ter uma queda livre dessa lata caindo talvez 2 metros, batendo uma lata na outra, imagina o nível de ruído disso, né? Lata batendo o dia inteiro. Por que a gente não reduz a velocidade nessa esteira? Por que a gente não coloca um caimento um pouco mais leve para a gente reduzir essa velocidade e no final a gente ter um impacto menor? E com esse impacto menor a gente tem um ruído menor também. Mais uma medida simples que vocês podem ir hoje para... Normalmente hoje não, amanhã, né? Vocês podem ir amanhã para a empresa, olhar para o processo produtivo e dizer: tá, legal, o Lucas falou que dá para resolver problema assim. Como é que a gente pode implementar isso hoje aqui na empresa? E aí, voltando para o problema da manutenção, né? A manutenção ela é responsável por boa parte dos problemas de ruído dentro de uma empresa. Isso não tem dúvida nenhuma. E por ela ser responsável por boa parte dos problemas, aí a gente volta para o ponto que ruído é uma questão muito multidisciplinar. Então, se a gente não envolve todos os pontos dentro de uma empresa, todas as pessoas interessadas, e manutenção é uma parte muito importante dessa questão de redução de ruído, se a manutenção não está junto com a gente, é muito provável que a gente não consiga resolver o problema de ruído. Porque boa parte... Eu volto a dizer, estatística da minha cabeça, tá? Com base nas minhas experiências dentro das indústrias, pelo menos 30% dos problemas de ruído vêm de falta de manutenção. Então, a gente precisa trabalhar com rolamentos desgastados, a gente precisa resolver problemas de desalinhamento que geram vibração, a gente precisa resolver a vibração de equipamentos, a gente precisa trabalhar com painéis soltos, peças soltas gerando vibração, gerando impacto entre as peças de equipamento. Quem nunca foi lá no meio de uma indústria, olhou para uma máquina e pensou: putz, essa máquina está fazendo muito ruído hoje, né? O que será que está acontecendo? A gente olha para o painel da máquina, o carinha lá da manutenção tinha 4 parafusos no painel, o cara colocou 2. Aí o painel fica batendo o dia inteiro. Aí a gente fica: putz, mas está fazendo muito barulho essa máquina, né? O que será que está acontecendo? Vamos fazer um projeto de enclausuramento, né? Não, tem coisas mais simples que a gente pode fazer para resolver esse tipo de problema, né? E aí a gente entra com o programa de compra consciente. Eu acho que é o meu sonho a gente um dia
realmente fazer um programa, trazer uma diretriz, trazer uma metodologia para um programa desse tipo, né? E o que seria esse programa de compra consciente? Seria vocês, hoje, higienistas, engenheiros de segurança do trabalho, que hoje estão na linha de frente dentro das empresas. Vocês olharem para as empresas e dizerem, ó, a gente não vai mais comprar máquina ruidosa. Hoje a gente decidiu que não vamos mais simplesmente comprar máquina e descobrir lá no meio do processo que agora a gente tem um problema. Precisa ampliar a indústria? Precisa. Mas a gente precisa também transferir parte dessa responsabilidade da geração de ruído para o fabricante da máquina. E o que seria isso? A gente passar agora a olhar para o fabricante e dizer, eu só compro equipamentos com um nível de ruído X. E aí o que é que o fabricante vai fazer? Bom, já que agora essa responsabilidade está comigo, eu vou trabalhar o meu equipamento, eu vou construir processos melhores para que esse equipamento não faça tanto ruído lá na ponta. E por que isso é muito eficiente? Porque o fabricante do equipamento, ele entende muito bem como o equipamento funciona. Então é muito mais eficiente o meu fabricante do equipamento fazer algum tipo de alteração no projeto do equipamento para gerar menos ruído do que você chamar o Lucas, que vai lá na empresa, nunca viu aquele equipamento na frente dele, e eu vou ter que sentar em frente ao computador, talvez uma semana, olhando para aquele equipamento e me perguntando, o que é que eu vou fazer com isso? Então é muito mais eficiente, de fato, a gente transferir essa responsabilidade para o fabricante. E se o fabricante não conseguir resolver o problema, o que é que ele vai fazer? Ele vai chamar a gente. E aí a gente vai dar uma consultoria para ele. E a coisa anda muito mais fluida dessa forma. E aí a gente volta, agora saindo um pouco do problema na raiz, né? Então a gente viu várias formas de resolver o ruído na raiz e formas que vocês podem trabalhar sem ter que necessariamente contratar uma consultoria para isso, uma empresa de engenharia. Vocês podem voltar amanhã para as suas empresas, olharem para o processo produtivo de vocês e trazer várias melhorias dentro do processo produtivo que podem trazer uma redução muito interessante de ruído dentro da planta. E quando tudo isso foi implementado e não gerou a redução que a gente precisaria, daí a gente precisa trabalhar com soluções que vão atuar justamente no caminho de propagação. E aí o enclausuramento entra como uma solução desse tipo, tá? O enclausuramento, o conceito é muito simples, né? O conceito é, de fato, a gente trazer essa máquina, esse equipamento, para dentro de um ambiente onde a gente vai restringir a transmissão do ruído da máquina para o ambiente externo, que é onde estão os nossos colaboradores. O enclausuramento seria uma medida onde a gente tem, talvez, um dos maiores desempenhos, porque a gente consegue reduções próximas a 30 dB, às vezes 40, dependendo da forma como a gente construir esse enclausuramento. Então, a gente tem uma redução de ruído muito interessante. Mas é também um tipo de projeto que ele gera uma complexidade muito grande na compatibilização com a operação, com manutenção, ventilação do equipamento. Então, não basta só a gente colocar esse equipamento dentro de uma sala, dar as costas e ir embora. A gente precisa imaginar como é que a operação vai funcionar depois que a gente fizer isso, de que forma que vai ser feita a ventilação, como que a gente vai compatibilizar tudo isso junto com esse enclausuramento que vai reduzir o problema de ruído, né? E por que não compatibilizar tudo isso também com a NR12, né? Então, a gente também pode trabalhar de uma forma mais global. E o enclausuramento ele também é muito refém do índice de redução sonora dos materiais que a gente vai trabalhar para o nosso enclausuramento. Então, todo material que a gente olha, seja o plástico, seja o aço, enfim, todo material ele tem um índice de redução sonora. Esse índice de redução sonora é uma propriedade que esse material tem de permitir ou não a transmissão de ruído através dele. Então, para a gente projetar uma solução de enclausuramento, esse enclausuramento ele tem que ser compatível com o nível de redução que a gente precisa para eliminar o risco do ruído. Não adianta só a gente fazer uma sala de qualquer jeito, achar que qualquer material vai resolver o problema, porque não vai, né? Deixa eu voltar aqui. E eu trouxe para vocês um mapa de ruído, né?
E olha só que interessante, esse foi o mapa que o Morvan apresentou. Não sei se vocês lembram, né? E aqui é o mapa antes do enclausuramento dessas fontes aqui que a gente está vendo, são 8 fontes no total, e aqui é o mapa depois do enclausuramento. Então, olha só como a gente teve uma redução bem interessante de nível de ruído, né? A gente saiu de pontos onde estavam próximos aí a 90 para pontos abaixo de 85. Então, a gente conseguiu uma redução bem interessante. A gente tem também as barreiras acústicas, são soluções viáveis para a gente reduzir o ruído. Só que qual é o problema da barreira, né? O Morvan falou um pouco sobre propagação sonora em ambientes abertos e ambientes fechados. E em ambientes fechados a gente tem um problema, que é a reverberação do ambiente. Então imagina, a gente coloca uma barreira aqui, transpondo, né, tentando fazer um bloqueio do som entre o equipamento e os receptores. Mas esse ambiente fechado, ele está cheio de paredes, ele tem um teto, então esse ruído, ele vai refletir nas paredes, ele vai refletir no teto, e isso vai acabar minando o desempenho da minha barreira. Então, o que é que acontece de fato na prática? A gente vai ter uma eficiência da barreira em um ambiente aberto que é diferente de um ambiente fechado. Então, em um ambiente fechado, a gente vai ter talvez níveis de redução de ruído de 6 dB próximo ali ao receptor. Quando a gente trabalha em ambientes externos, a gente pode ter reduções de ruído próximas a 20. Então, a gente consegue uma redução bem mais interessante em ambientes abertos. A barreira ela vai ser extremamente dependente da sua altura e do seu comprimento. Então, esses são fatores que a gente precisa de fato calcular. Então, quando vocês contratam a gente chega com uma solução de barreira para vocês, por exemplo, não foi porque eu tirei do meu bolso a solução, né, e joguei para vocês, ó, faz uma barreira que vai resolver o problema. A gente teve que ir no escritório, a gente teve que calcular, teve que fazer vários testes, qual é a altura ideal, qual que é o comprimento ideal dessa barreira, para a gente conseguir talvez um nível de redução de 6, 7 dB no receptor que a gente tem interesse em reduzir o nível de ruído. Essa é uma solução que também tem pouco impacto, ela é pouco invasiva na fonte de ruído, ou seja, depois que coloca uma barreira, a gente não precisa se preocupar com qual que vai ser a ventilação da máquina. Ela é só uma barreira, né? A gente não está enclausurando a máquina, não precisa depois se preocupar com ventilação. Então, acaba sendo também uma solução bastante interessante para a gente não ter um impacto assim tão grande no equipamento. E a gente também pode utilizar materiais de absorção. Então, essa é uma medida bastante interessante que a gente pode trazer para um ambiente de um galpão. Ela é uma solução complementar. Então, o que é que eu digo o que é que eu quero dizer com complementar? Ela é uma solução que sozinha dificilmente vai trazer o nível de redução que a gente espera. Porém, ela é uma solução que pode ser colocada junto com outras soluções, como barreiras e também o enclausuramento, para a gente conseguir daí um nível de redução global interessante. O uso de materiais de absorção, basicamente, o conceito vai de encontro com a reverberação do ambiente. Então, se lembra quando eu disse para vocês que o problema da barreira em ambientes internos é justamente o fato da gente ter paredes, ter uma cobertura onde o som pode refletir e chegar no meu receptor, né? Quando a gente coloca absorvedores dentro do galpão, a gente começa a eliminar um pouco esse efeito da reverberação. Então, o meu ruído, ele não mais reflete na minha cobertura e vai para o meu receptor. Ele é dissipado quando ele chega na cobertura. Da mesma forma, a gente pode colocar absorvedores na parede e também eliminar um pouco isso. E o que é que acontece com a nossa barreira quando a gente faz isso? A barreira aumenta o desempenho. Então, a gente começa a ter desempenhos melhores na barreira por causa do uso de absorvedores dentro do meu ambiente industrial. Também é uma solução um pouco invasiva na fonte de ruído, né? Mas é uma solução bastante invasiva no galpão como um todo. Então, já teve situações, por exemplo, e eu trago esse alerta justamente para todo mundo ficar bem ciente disso, já teve situações onde eu tentei, com o cliente, trazer essa solução de absorvedores na cobertura, que é uma solução bastante simples de implementar, e o meu cliente falou, olha, Lucas, infelizmente eu não vou poder, porque a minha cobertura já está no limite de carga que ela suporta. O que quer dizer isso?
Com o tempo, o galpão era um galpão antigo, né? Com o tempo, ele foi implementando várias soluções, chegou no limite de carga que a cobertura conseguia suportar. E aí a gente não consegue mais colocar absorvedores na cobertura, justamente porque se a gente exceder esse limite, daí a gente pode colocar a fábrica como um todo em risco, né? E aí a gente entra no receptor. E aí o receptor, a gente tem uma medida de controle de ruído que pode ser implementada, mas que é pouco comum, que é o uso das cabines. Então, em um ambiente onde a gente tem poucos receptores, então, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem um galpão industrial que ele está bem automatizado, ou então talvez uma sala de compressores, né? E a gente tem talvez 2 ou 3 pessoas que passeiam por aquele ambiente para fiscalizar de uma forma o processo, né? Então, às vezes, ajustar uma manivela, às vezes ajustar alguma questão ali nos equipamentos. A gente pode, por exemplo, criar uma cabine onde esses colaboradores, eles não mais vão ficar expostos o dia inteiro a um nível de ruído de 115. A pessoa pode, por exemplo, ir para uma cabine. Nessa cabine pode ter um nível de ruído próximo a 60. A pessoa faz trabalhos mais de escritório dentro da cabine. Opa, chegou um momento que eu preciso ir ali no equipamento fazer alguma alteração. Saio da cabine, vou lá, faço a alteração que eu preciso e volto para a cabine. Então, a cabine vira um ambiente seguro, né? E é interessante porque a gente pode não só trazer conforto acústico para a cabine, como a gente pode também trazer conforto térmico. Então, aquele ambiente que tem um nível ali de calor muito alto, a gente pode reduzir essa questão justamente trabalhando com uma cabine também. E, por último, a gente entra no EPI. Então, a gente voltou. Eu fiz toda a volta para justamente a gente chegar no EPI, que é o assunto do Rafael, né? Então, o EPI, ele protege, mas ele não resolve o problema, né? Então, justamente o principal é a gente sair dessa apresentação entendendo que existem medidas que a gente pode implementar, né? E a gente pode, de um modo muito simples, ir para as nossas empresas e começar a olhar o processo produtivo e ver o que a gente pode fazer hoje para reduzir esse ruído. E se a gente não conseguir reduzir o ruído, a gente tem outras maneiras, outras formas de trabalhar, que daí são medidas de engenharia, né? Medidas um pouco mais, vamos dizer assim, complexas, onde a gente precisa de um alinhamento um pouco melhor com, enfim, várias disciplinas. Então, para a gente fechar, para a gente fazer um resumo hoje da apresentação, eu queria justamente que vocês ficassem muito com essa hierarquia de controle de fontes de ruído na cabeça. Então, o principal é a gente estabelecer uma hierarquia onde atuar na fonte vai ser sempre mais eficaz do que a gente atuar no receptor. E também trouxe uma linha correta de ação, né? Então, abrindo aí para o Rafael falar um pouco também, qual que seria a linha correta da gente trabalhar hoje? A gente constata o problema através da dosimetria. Então, beleza, deu uma dosimetria ali de 95. Constatamos que existe um problema de ruído. O que a gente faz em seguida? A gente o EPI para proteger o colaborador. Tá? Então, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês aqui. Bom, pessoal, a gente recebeu aqui um total de 20 perguntas, ruidosas perguntas, e
provavelmente a gente não vai conseguir respondê-las todas durante o tempo. Aliás, eu queria agradecer pela pontualidade dos palestrantes. Eu vou tentar fazer um revezamento, porque alguns de vocês receberam um número maior, então eu vou tentar fazer um revezamento. Lucas, já fica com o microfone aí a postos, porque essa aqui é boa. Uma refinaria de alumínio investiu em um projeto milionário de engenharia acústica. E talvez emenda até com a pergunta que foi feita ao Morvan. Em poucos anos, todos os controles se perderam, seja por alteração dos parâmetros de processo produtivo ou manutenção sem reposição de dos componentes do projeto. Qual a recomendação para o sucesso antes e após a implementação de um projeto? Realmente é uma boa pergunta. Como a gente falou, a acústica, ela dificilmente é um problema, ruído de um modo geral, dificilmente é um problema onde a gente ataca pontualmente e a gente vai ter aquele problema solucionado para o resto da vida, né? Até porque as indústrias elas estão o tempo todo mudando processos, mudando o local onde a máquina está, expandindo a empresa. Uma indústria hoje que não expande, difícil, né? Difícil. Uma indústria ela faz parte do processo dela comprar novos equipamentos. Então, a gente precisa pensar no problema do ruído como um problema que a gente vai ter que enfrentar ao longo de praticamente toda a vida de uma indústria. A gente vai ter que, de tempos em tempos, reanalisar o problema, a gente vai ter que voltar. E eu acho que mais importante do que tudo isso é a gente, de fato, tratar a acústica como algo multidisciplinar. E o que é que eu falo, o que é que eu quero dizer com isso, né? É a gente conscientizar todo mundo, todos os envolvidos, processos, manutenção, de que não resolver esse problema, não olhar esse problema, gera um custo para a empresa que é um custo alto. Então a gente precisa olhar para a manutenção e dizer, olha, essa proteção ela precisa ser mantida dessa forma, porque a gente está resolvendo o problema de ruído com isso, não pode ser retirado e depois não coloca mais. Quando uma máquina é adquirida, novamente eu trago programa de compra consciente. As máquinas que já foram adquiridas, a gente não tem mais o que fazer. As próximas máquinas, tentar comprar máquinas mais silenciosas, pressionar os fabricantes a entregar produtos mais silenciosos. E quando chega um momento onde o ruído já voltou a subir, inevitavelmente a gente vai ter que fazer um novo projeto. Porque agora o ambiente de 10 anos atrás já é totalmente diferente do ambiente de hoje. Então a gente precisa trazer novas medidas, a gente precisa pontualmente trazer melhorias para que o nível de ruído volte a ser controlado. Então, eu acho inevitável que a gente, de tempos em tempos, volte a olhar para a questão do ruído na empresa, até para a gente conseguir manter aquele nível de eficiência. Não, acho que é isso aí mesmo, Lucas. E aí a pessoa quem dirigiu a pergunta pode, no intervalo, tentar explicitar melhor. Pode ser? Todas as perguntas que eventualmente não forem lidas aqui serão encaminhadas aos palestrantes e, na medida do possível, eles vão retornar a vocês, ok? Lucas, tem uma pergunta relativa a ferramentas aqui. E ambientes com temperatura. Deixa eu só... Aqui. Existe alguma forma de fazer isolamento acústico em ferramentas manuais, por exemplo, furadeiras ou serras, e já emendando, como enclausurar máquinas que podem superaquecer? Deixa eu falar um pouco, mas só para exemplificar um pouco melhor. E se existe alguma limitação em ambientes com baixa temperatura, frigoríficos, por exemplo, se você já se deparou com esse problema também. A primeira questão sobre ferramentas manuais, esse é um problema porque geralmente a ferramenta ela fica muito próxima do operador, né? Então a gente acaba tendo uma exposição maior do operador ao ruído gerado pela ferramenta. E existem, por exemplo, no caso de serras circulares, né, a gente tem modelos de serras, de lâminas que geram um nível de ruído menor. Então a gente consegue reduções pontuais no nível de ruído da fonte. Existem equipamentos que têm um nível de potência sonora menor do que outros, né? Então é importante a gente avaliar também a troca do equipamento. Então às vezes uma furadeira que faz um pouco menos de ruído
Mas, para ferramentas manuais como um todo, a gente tem uma redução de ruído que é bastante limitada. Então, a gente está falando aí de reduções de ruído de até 10 dB, talvez, na fonte, e que pode não ser suficiente. Mas existem também outras alternativas que pode ser a mudança do processo, por exemplo. Tá? Então, recentemente, a gente teve numa indústria que faz algumas peças para automóveis, e a gente viu um exemplo de como a mudança de um processo pode gerar uma redução bem significativa. Então, eles tinham antes processos manuais, onde você tinha um torno que precisava fazer uma furação numa peça, e daí eles fizeram substituição desses tornos por tornos CNC. E daí esse torno ele fica daí numa sala separada, fica numa clausura, né? Onde toda a operação é feita de forma automática. O operador ele só precisa colocar e tirar a peça. Obviamente que para nem todo o processo isso vai se adaptar, mas existem alternativas além do simplesmente enclausurar, né? O enclausurar às vezes é uma medida que está muito na ponta da língua, mas a gente precisa pensar também de uma maneira mais ampla, às vezes sair um pouco da caixa para conseguir níveis de redução interessantes e manter o processo da forma que está. A outra pergunta era sobre enclausuramento. Isso, de ambientes frigoríficos. Tá. Na questão de equipamentos que superaquecem, que podem superaquecer, né, isso é bastante comum. Então, vou trazer para vocês um caso de uma indústria têxtil que eu atendi há um tempo atrás. Nesse caso específico, a indústria já tinha um problema de calor no ambiente fabril. E a gente colocar os equipamentos dentro de enclausuramentos iria gerar um problema ainda maior, porque os equipamentos eles já tinham algumas paradas por problemas de manutenção e eles não tinham condições de trocar todos os equipamentos para poder gerar menos ruído, enfim. Então, para esses casos, a gente pode trabalhar com um sistema de ventilação forçada, tá? E para que o ruído ele não saia através dessas aberturas de ventilação, a gente utiliza alguns artefatos que se chamam atenuadores de ruído, né? Esses atenuadores eles permitem a passagem de ar, obviamente com uma perda de carga associada a isso, mas atenuando o ruído que passa por ele. Quando eu falo atenuar, eu digo isso justamente porque o atenuador de ruído ele tem uma limitação em relação à atenuação de ruído, né? Então, a gente não pode simplesmente achar que o atenuador de ruído ele vai funcionar como uma parede, porque não vai. Então, a gente precisa também limitar o tamanho dessa abertura para a gente não ter problemas de ruído nas imediações do equipamento. Então, uma medida simples é isso, a gente colocar ventilações forçadas, né? E existem também os casos que realmente não dá, e daí a gente precisa trabalhar com outras medidas, como são as barreiras, como são, enfim, medidas diferentes, a própria troca do equipamento, o uso de amortecedores de vibração, tudo isso junto pode trazer também um nível de eficiência que pode resolver o problema de ruído, ou pelo menos reduzir muito esse nível de ruído até um nível próximo a 85, que pode ajudar bastante. E entrando nos frigoríficos, existe uma limitação muito grande do uso de materiais em frigoríficos, né? Então, a gente sabe disso e a questão do frigorífico ela é realmente bastante complexa. Com relação a enclausuramentos, de um modo geral, como o aço inox é permitido, a gente consegue trabalhar com enclausuramentos. O problema principal do frigorífico, ele mora muito na questão do uso de materiais absorvedores, materiais porosos. Então, muitas vezes a gente precisa trabalhar com outros tipos de materiais. Então, existem materiais do tipo ressonadores, né, que são materiais onde a gente tem perfurações e uma cavidade, onde existe um certo nível de redução de ruído, mas não necessariamente precisa ter o absorvedor lá dentro. Então, a gente pode trabalhar dimensionando esse material perfurado para ter o nível de redução que a gente precisa em uma determinada banda. E assim a gente consegue contornar, vamos dizer assim, esse problema em frigoríficos, né? A questão, então, do uso de materiais, ela fica um pouco mais restrita, mas a gente não, vamos dizer assim, não é impossível tratar o problema desde que a gente utilize materiais compatíveis, né? Como, por exemplo,
a questão do PEAD, né, é um material totalmente possível de ser utilizado, silicone, aço inox, enfim, tudo isso a gente pode trabalhar de uma forma a resolver o problema. Ok, senhores, obrigado pela palestra, acho que foi um excelente painel. Obrigado.